E aí, como falava a Sara Vivaco agora, né, do quão semelhante. Vamos tentar desenhar um Brasil que seria distópico, seria de final de filme daqueles terríveis, né, de Mad Max passar vergonha, mas vamos pintar um Brasil em que vai colar a PEC da blindagem, que vai colar a anistia dos golpistas. Seria um Brasil em que nunca mais nós conseguiremos resistir às intenções de golpe, porque de alguma maneira, um golpe de Estado. Né? Não é um golpe de Estado no seu formato mais tradicional, não é o seu golpe de Estado daquele que nós nos habituamos, mas é usar o poder legislativo para sequestrar o poder judiciário, né, Samuel? E a Sara dava exemplos, que é o que se faz, por exemplo, na Turquia, é o que se faz em outros lugares. É como se conseguiu criar essas lógicas autoritárias. Quando nós temos um Donald Trump dizendo, não, a partir de agora, para falar do Pentágono, eu autorizo. A partir de agora, para me criticar, vai perder concessão, tira programa do ar. Aí você vê isso e não consegue chamar de ditadura, então eu não sei como chamar. Só que quando a gente olha para dentro do quintal e pensa que o deputado não vai mais ser julgado por um eventual crime. Se ele for julgado, no cochicho de um voto secreto pelos seus pares e parças, e que aqueles que tentaram o golpe de Estado querem que tenha pena menor do que crime básico. Imagina que foi sugerido que o Bolsonaro pagasse 2 anos de regime fechado. Ô Samuel, 2 anos de regime fechado é muito crime simples. Muito crime simples. Fica mais do que isso. O Bolsonaro ficaria preso menos tempo do que alguém que roubou, dependendo do roubo. Nós estamos falando de um cara que tentou matar, sequestrar a República, violar o direito das pessoas a votar, entre outras coisas. Então, nós dizemos... Escapamos do golpe. Ufa, os caras estão condenados. Mas e o golpe de agora, Samuel? Como é que faz para escapar? Vamos lá, Thiago. É muita coisa aí que você trouxe para a baila agora. A primeira delas é a dosimetria do Fux, né? Que o cara que rouba um pote de margarina, ele rejeita o habeas corpus para esse cara. E no mesmo dia, ele faz um voto de 13 horas defendendo a liberdade de generais e um ex-presidente da República que tentaram um golpe de Estado com um plano de assassinato do presidente eleito, do ministro da Suprema Corte, do colega dele, sentado à cadeira ao lado. É esse o nível de descolamento da realidade que foi o voto do ministro Fux. E é esse tipo de postura que não está nem aí para a lógica das coisas. É por isso que eu sempre defendo, sabe, Thiago? Porque fora da política não existe salvação. Não existe essa ideia, não, vamos criar uma lei perfeita, vamos criar uma regra, o judiciário vai seguir as coisas de forma técnica, isenta. Não existe isso. Você veja o voto do Fux, agora veja o parlamento tentando aprovar não a mudança do tamanho da pena para determinado crime, é a mudança da pena para esses réus. É o mesmo tipo de julgamento que o Fux faz. A depender de quem é o réu, pena máxima. A depender se é outro réu que é meu amigo, me interessa, eu apoio politicamente, absolvição plena. E é isso que o parlamento tenta fazer agora, porque eu ouço vozes do parlamento dizendo não, é o direito do legislativo definir, está garantido na Constituição, definir o tamanho das penas, definir se um crime A ou B tem que ter uma pena maior ou menor. Claro, isso está correto. É o legislativo que define. E, inclusive, as coisas só retroagem a favor do réu. Isso já está muito claro. Mas o que eles estão fazendo não é isso, Thiago. O que eles estão fazendo é o seguinte, o crime continua tendo essa pena. Mas para esse sujeito aqui eu vou absolver. Para esse sujeito aqui eu vou diminuir de 80% da pena. É isso que eles estão tentando fazer com a PEC da anistia. Agora eles chamam de PEC da dosimetria, o que só torna ainda mais escancarada a tentativa de manipular o Poder Judiciário brasileiro através de uma intervenção do Legislativo, que é isso que o Legislativo está tentando fazer com agora a PEC da dosimetria. E aí a gente vai para outra PEC, porque eu insisto, a junção das duas torna a coisa tão escabrosa, que você olha para a rua e você vê isso. Você vê uma multidão com bandeiras do Brasil, com bandeiras da Brasília, Palestina, viu? Com camisa do Brasil, junto das camisas vermelhas. Isso aqui é o que essa galera está fazendo e eles não estão entendendo
que eles estão fazendo o Trump 2.0. Enquanto o Trump e Eduardo Bolsonaro deram para o Brasil o resgate das bandeiras do Brasil, dos símbolos nacionais, da defesa da pátria, esse pessoal está dando ao PT, à esquerda, ao campo progressista brasileiro, a defesa da moralidade, a defesa do combate à corrupção. É isso que eles estão fazendo. Há meses atrás eu comentava aqui, quem acompanha o DCM todo domingo sabe, meses atrás eu falava assim, esses caras vão ficar numa sinuca de bico com essas propostas de anistia e tudo mais, porque será um desgaste muito grande junto à população, muito próximo do período eleitoral, defender uma blindagem completa dos seus cargos. Por isso eles não vão avançar na anistia ampla, geral e restrita. Eles vão tentar usar o Bolsonaro, usar a situação do Bolsonaro e a mobilização que a massa bolsonarista lhes dá para avançar em questões comezinhas, em questões de interesse deles. Eles sabem perfeitamente que não dá para salvar Bolsonaro. E o que é, Tiago, a reunião de Paulinho da Força, Aécio Neves e Michel Temer, se não a materialização daquilo que eu falei? Nenhum desses três elementos liga para Bolsonaro, eles odeiam Bolsonaro, eles passaram os últimos anos batendo no Bolsonaro. Mesmo no ápice do bolsonarismo, nenhum desses três foi um bolsonarista de primeira linha. Se podemos citar um, pelo menos, que flertou mais proximamente, foi o Michel Temer, mas sempre mantendo aquela ideia de que, não, estou dando conselhos jurídicos para ele, eu dou uma consultoria presidencial, alguma coisa assim. Mas os três são adversários fedagais do Bolsonaro, porque eles são a direita que perdeu espaço com o Bolsonaro. Pois bem, agora eles se reúnem, admitem, fazem uma foto, eles mostram, eles marcam o que eles estão fazendo. Olha, nós estamos usando a mobilização de mais de um ano em defesa dessa tal anistia para passar uma outra coisa, uma coisa que nos interessa, que não interessa ao Bolsonaro. Eles disseram com todas as letras, não dá para incluir o Bolsonaro nesse projeto. Não posso fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, eles usaram todo esse caldo cultural e político de um ano de mobilização do bolsonarismo que deixou eles na porta do gol. A bola está ali, perto da linha. Eles não conseguiriam sair do campo de defesa e botar essa bola dentro da área. Quem fez isso foi o bolsonarismo. Agora que a bola está na pequena área, eles, opa, Bolsonaro, com licença, sai, está substituído, agora é comigo. Eu vou fazer o gol. E o gol, claro, é para ele. O gol é da impunidade. O gol que eles querem fazer é de tornar o parlamento um passo a mais na tentativa de fazer o sistema político brasileiro virar um parlamentarismo definitivo. Porque eles já têm as emendas, eles já controlam o orçamento, eles já não ligam para ministérios, tanto que nós estamos vendo agora uma troca, né, de cadeiras no ministério com esses partidos do centro-direita abandonando o governo Lula. Eles não ligam mais para o ministério, eles não se importam, o orçamento já está na mão deles. O que lhes falta hoje são prerrogativas que eles acreditam que devem ter para ser, aí sim, o poder supremo, o poder revisor. Eles entendem que isso está hoje na mão do judiciário, Tiago, e colocaram como objetivo claro, nítido, reconhecido, de trazer isso de volta para o legislativo. Eu sou um daqueles que faz até uma ponderação. Eu acho importante que o parlamento tenha, sim, suas prerrogativas para defender do arbítrio de um executivo tirano ou de um judiciário que extrapole, porque eu sempre aponto aqui, é o sonho liberal de que o judiciário é o poder moderador. Esse é o sonho desde o século XIX. Esse é o sonho dos liberais no Brasil. Entretanto, não é um fortalecimento para um nível de parlamentarismo do legislativo brasileiro que vai fazer essa contraposição. O que eles estão defendendo não são prerrogativas políticas, não são prerrogativas para o exercício do mandato. Eles estão defendendo a imunidade para crimes cometidos pelos parlamentares antes, depois e durante o mandato. Eles querem tornar o Brasil um país de castas. Um país em que, uma vez você tenha voto, e eu respeito muito quem tem voto, não fosse assim, não estaria, né, militando e dirigindo um partido político. É isso mesmo, quem tem voto tem que dirigir o Brasil. Mas quem tem voto tem que dirigir o Brasil ainda sob a soberania das leis. Ainda estamos no império das leis, ainda estamos numa democracia, numa república que é baseada em leis. Não estamos num arbítrio de que a quem vencer todos os direitos de fazer o que quiser, inclusive massacrar a oposição e a minoria.
E o que eles estão defendendo é isso, é o direito de cometer crimes, crimes dos mais assim, abertos possíveis, tráfico de drogas, assassinato, qualquer tipo de crime previsto no Código Penal, e estarem imunes. Eles querem transformar o Brasil, Thiago, termino aqui, querem transformar o Brasil nos Estados Unidos, onde o Donald Trump cometeu crimes antes do seu primeiro mandato, durante o seu mandato, após o seu primeiro mandato, e tudo isso foi varrido para debaixo do tapete e ele tornado inalcançável pela lei porque foi eleito presidente. Nos Estados Unidos vale essa regra que, mais uma vez, o Brasil tenta importar uma desgraça, uma porcaria vinda dos Estados Unidos para o Brasil. Estamos resgatando o texto da Constituição de 88. Bom, o texto da Constituição de 88 era uma Constituição pós-ditadura militar, no qual o Congresso foi fechado, foi decretado AI-5, tornando todos os partidos ilegais, cassando o mandato de todos os deputados. Uma coisa são prerrogativas políticas, de defesa do exercício do mandato conferido pelo povo. Outra coisa é defesa de bandido, é defesa de criminoso, de assassino, de ladrão. Isso não está previsto no espírito da Constituição de 88, e não é isso que está sendo resgatado agora, a Constituição de 88. Está tentando se inovar em criar uma casta superior dentro do parlamento que pode fazer tudo, inclusive enfrentar o judiciário, enfrentar as decisões judiciais e tornar-se, em última instância, a casa revisora do Judiciário Nacional.